Gente, vocês estão sabendo que a partir da semana que vem a gente vai utilizar outra forma de videoconferência? Alguns dos professores já falaram para vocês? Não. A gente vai usar o Google... Como é que chama? Google... Deixa eu ver aqui. Google Meet. Google Meet, já ouviram falar? Parece que ele é melhor do que esse que a gente está agora. E ele é menos pesado, né? Eu creio que vocês vão gastar menos internet. Isso é bom, né? Aí, a partir de semana que vem. Vocês assistem pelo celular ou pelo computador as aulas? Eu assisto pelo celular. Aí, vocês que assistem pelo celular, baixa esse... É um aplicativo, sim, do Google Meet, que chama. Ele tem uma câmerazinha verde. Aí vocês já baixam que semana que vem, a partir de semana que vem, a gente vai utilizar ele, mas eu acredito que vai ficar bem melhor pra gente. Tá bom? Bom, então, continuando aqui, para falar do... Gente, como que a aula hoje está um pouquinho maior, né? Aí eu vejo aqui, dependendo do horário, a gente vai remanejando aqui o exercício, tá bom? Certo? Não se preocupem com o tempo, não. O cromossomo Filadélfia é um pequeno cromossoma normal encontrado em 90% dos casos de leucemia mieloide crônica. E essa anomalia é causada por uma translocação entre os cromossomos 9 e 22. Essa junção de dois cromossomos causa uma fusão, né, entre o gene ABL presente do 9 e o BCR presente no 22. Né? E esse gene ABL, ele codifica uma proteína, tirosina quinase, que está envolvida no crescimento celular. Em condições normais, a ação da quinase é altamente controlada. Já na proteína quimérica, derivada da junção dos dois genes, essa proteína está constantemente ativa. Então, a junção desses dois genes dentro de um mesmo cromossomo, né? O que acontece? Há uma hiperexpressão de uma proteína responsável, né? No caso aqui, de um fator de crescimento, né? Então, aí eu tenho uma indução de um câncer. Então, geralmente, o produto dos oncogênicos é composto por oncoproteínas, né? Sempre um gene, ele produz uma proteína, né? Um gene e uma proteína, geralmente. As oncoproteínas participam de mecanismos que auxiliam o crescimento tumoral, como, por exemplo, mecanismos de proliferação celular, de morte celular, transcrição gênica e reparo do DNA. Né? É muito interessante também eu não ter reparo de DNA, né? Porque tem a formação errônea do DNA, promove a mutação, mas nós temos várias enzimas que promovem o reparo dessa mutação até o final da divisão celular, por exemplo, né? Para eu formar uma célula cancerígena, eu não posso ter esse reparo de DNA, né? Então, eu silenciando, por exemplo, enzimas reparadoras de DNA, também é um fator, né, que pode gerar uma oncogenia. Uma classe de oncoproteínas que exerce um papel fundamental no crescimento de tumores é a derivada dos fatores de crescimento, que é o que a gente já falou anteriormente, né? O fator de crescimento são moléculas como se fossem hormônios locais que induzem a indução ao ciclo celular da célula. Os fatores de crescimento são essenciais para a comunicação celular e estão envolvidos no processo de proliferação. Os fatores de crescimento liberados por uma célula podem acarretar sinalização para células vizinhas de forma parácrina, né? Ou podem atingir a corrente sanguínea, nesse caso, de forma endócrina. No caso das células tumorais, que apresentam algum tipo de modificação nas proteínas, que atuam como fatores de crescimento, ou receptores de fatores de crescimento, a célula pode responder ao próprio fator. Então, ela tem uma ação autócrina,
que significa isso? A célula produz um fator de crescimento, na qual induz ela própria a se duplicar. Isso se dá devido a uma alteração genética do seu receptor, que agora ele reconhece o seu próprio fator de crescimento. Geralmente, uma célula não produz fator de crescimento para ela própria, ela produz fator de crescimento para células vizinhas, ok? Agora a gente vai ver alguns tipos de oncogênese, né? Por exemplo, o EGFR, que é um receptor de fator de crescimento epidermal. Ele trata-se de uma família de receptores de transmembrana ativado por ligantes específicos. Olha só que interessante esse oncogênese, gente. Várias membranas dessa família de receptores vêm sendo relacionadas a diferentes tipos de tumores. Um exemplo bem descrito na literatura é o caso do ER2. A hiperexpressão do ER2 em célula de câncer de mama é indicativo de agressividade tumoral. Então, olha só, ele aumentou o receptor ER2. Vocês sabem o que é um receptor, gente? Sim ou não? Obrigado pela resposta. Bom, aqui eu tenho a membrana citoplasmática e aqui eu tenho a célula. Então, a célula ela funciona mediante a sinalização celular, ok? Ao ambiente que ela está. E o que é um receptor? O receptor é uma proteína que pode estar dentro ou fora da célula, que ele reconhece uma molécula, né? E esse reconhecimento é mediado a um mecanismo de chave e fechadura. Não sei se já ouviram falar disso, ok? E esse receptor, ele vai contar alguma história para o núcleo para ele fazer alguma função celular. Então, geralmente é assim que as células funcionam. Eu tenho um receptor, esse receptor ele reconhece a molécula e aí ele produz um sinal para dentro da célula, que são as cascatas de transdução de sinal, e a partir daí eu tenho a função celular produzida, qualquer função celular. Então, isso é um receptor, é uma anteninha do lado de fora da célula, e aí quando ele reconhece uma molécula, uma transmissão, ele passa para dentro da célula uma função ou alguma notícia, qualquer coisa associada a isso, tá bom? Os receptores da família EGFR são ativadas após a ligação com a proteína PDGF, na sua porção extracelular. Com a ligação, os receptores passam a sua forma inativa para a sua forma ativa, com a formação de dímeros na porção intracelular. Então, olha só, o receptor EGF são ativados, né? Perdão, EGFR, eles são ativados ou por EGF ou por PDGF. E aí, quando eles são ativados, né, eles formam dímeros, que são moléculas duplas, lá dentro da célula, ok? No caso de mutações, e aí ele vai produzir a função celular, certo? No caso de mutações, os receptores EGRF, EGFR, a dimerização pode acontecer mesmo sem contato com o ligante, mantendo o receptor constantemente ativo. Então, o que acontece? As células mutadas, elas não precisam da sinalização da molécula para o receptor fazer a função dentro da célula. Então, ela está constantemente ativada devido a essa mutação. E essa ativação faz com que o EGFR passe por um processo de autofosforilação, desencadeando vias celulares que acarretam principalmente na ativação de mecanismos de proliferação celular. Uma das principais cascatas das reações afetadas, né, são, né, do EG
FR é o RAS, né? Então, eu tenho uma interligação entre essas duas vias, né? Que essas vias são importantes para a formação de células tumorais. O RAS, por sua vez, é uma proteína, né? Que age na célula como uma espécie de interruptor liga e desliga em diversas vias celulares, né? Então, ele é meio que controla várias vias metabólicas dentro da célula. Essas proteínas são GTPases monoméricas e auxiliam na transmissão de sinal do exterior da célula para o seu interior. Então, ela é uma molécula comunicante de informações, né? A RAS foi o primeiro proto-oncogênio humano a ser desvendado. Encontra-se mutado em 1 a cada 5 cânceres diagnosticados. A proteína RAS pode ser encontrada em duas formas, né? Em células somáticas normais, ou no seu estado, quando ele está no seu estado ativo, ele se liga a uma GTP, e na sua forma inativa, ele está ligado a um GDP. Então, a sua ativação ou inativação vai depender em qual molécula ele está ligada. Se o RAS está ligado ao GTP, ele está ativado. Se ele está ligado ao GDP, ele está inativado, ok? Na maioria das mutações encontradas em RAS, em células tumorais, a proteína não precisa de estar ligada a GTP, permanecendo interruptamente ativa. Ou seja, todos os metabolismos que o RAS controla, ele está funcionando sem parar. Muito característico de uma célula de tumor, né, gente? Mesmo ligado, por exemplo, ao GDP, o RAS, né? E essa ativação constante causa um desequilíbrio entre a proliferação celular e a apoptose, favorecendo o crescimento tumoral. Além da sinalização disso, né, o RAS está envolvido na capacidade invasiva e na formação de novos vasos sanguíneos em tumores, né? E lembrando também que a gente viu no slide anterior que o EGFR, ele também induz o RAS, certo? Bom, e o último oncogênio que a gente vai estudar aqui é o MDM2. O MDM2 está relacionado também com proliferação celular. Tá vendo que todos os oncogênios estão relacionados à duplicação celular, ao fator de transcrição, fator de crescimento, né? E sua ação na oncogênio está ligada à função da proteína P53, né? Ou seja, ele é um supressor tumoral, né? A P53, que a gente vai ver mais para frente. Então, a proteína P53, quando a célula tem algum dano nuclear, ele vai lá na célula para a divisão celular, e aí ele permite antes da duplicação da célula, o reparo celular do núcleo. Se não tiver reparo celular do núcleo, a proteína P53 ativa a cascata da apoptose, e aí a célula morre, porque com o núcleo alterado, ela não tem função para o tecido. E aí o que o MDM2 faz? Ele faz esse descompasso mudar. Então a proteína MDM2, ela age na P53 de duas formas, por meio da ubiquitinação da P53, acarretando na degradação da proteína pelo proteossômio, e como inibidor direto da transcrição da P53. Então, olha só que interessante, ela degrada a proteína P53 e ela inibe o gene que produz proteína P53, ok? Dessa forma, ela silencia, né, um gene que controla a divisão celular, que no caso é a proteína P53, ela só permite ter divisão celular em células que não têm mutação associada. Se tiver mutação associada, a P53 ela vai induzir a célula a morrer por apoptose. A amplificação do gene MDM2 é encontrada em tumores, por exemplo, do tecido adiposo, dos osteosarcomas, dos carcinomas e dos cânceres dos carcinomas de esôfago, né? Bom, e por último, a gente vai falar dos supressores tumorais. Gente, eu posso fazer assim, ó, se vocês concordam comigo. Eu termino o conteúdo hoje, ok? E aí a gente faz os exercícios na semana que vem, pode ser?
Pode ser? Porque aí a gente já termina o conteúdo todo e aí eu acredito que fica mais fácil, tá bom? Pode ser? Bom, o supressor... Oi, alguém falou alguma coisa? Tá ótimo, semana que vem faz exercício. Uhum. Aí, depois, gente, se vocês puderem, por favor, só entrar lá durante a semana e só olhar o exercício, não precisa fazer, sabe? Para colocar a presença de vocês, tá bom? Certinho? Os genes considerados supressores tumorais são genes que, quando silenciados ou mutados, de forma que há perca de função, podem levar ao surgimento de um câncer. Os supressores tumorais são genes recessivos, né? Enquanto os outros eram dominantes, esse é recessivo. Ou seja, os dois alelos gênicos precisam sofrer alterações que levam à perca de função da proteína e desencadear processos tumorais. Tudo bem? Então, no caso aqui, eu não tenho que hiperexpressar igual era no oncogênio, né? Ou então ativar. Aqui eu tenho que silenciar esses genes que são supressores de tumor, ok? Entre as alterações que podem levar à perca de função de um gene supressor tumoral estão as mutações, as deleções cromossômicas, né? Então, uma mutação, por exemplo, gerando um gene não mais eficaz, né? A deleção, que é a retirada do gene, o remodelamento da cromatina, por exemplo, tirando ele de um lugar de hiperexpressão e levando para um lugar de baixa expressão gênica. E as mutações podem ocorrer na região codificada, levando a uma proteína mutada sem capacidade de exercer a função, ou regiões promotoras inibindo a transcrição e produção proteica. As deleções cromossômicas são muito mais comuns no câncer. Nesses casos, a região cromossômica na qual o gene se encontra é perdida durante a divisão celular. Deleção, né? Outra forma de silenciamento em genes supressores dá-se por mecanismos epigenéticos. Esses mecanismos podem ocorrer pela modificação de histonas, ok? Que são aquelas proteínas que meio que acolchoam o DNA, né? Levando a um processo de heterocromatização, deixando o gene inacessível a fatores de transcrição. Olha só que interessante, né? A histona não permite que esse gene, apesar de existente, ele seja funcional. O que é um gene funcional? É ele ser transcrito por uma proteína, por uma enzima, formando um RNA, e esse RNA indo lá para a célula, né, lá para o citoplasma, produzindo, então, uma proteína funcional. Apesar do gene existir, ele não consegue produzir a proteína funcional. Então, consequentemente, ele não vai ter ação dentro da célula. Outro mecanismo epigenético muito utilizado pelas células tumorais para o silenciamento gênico ocorre por meio da metilação de regiões promotoras. Ok? O grupamento metil ligado a uma região promotora impede a ligação de fatores de transcrição, inativando, nesse caso, o gene. Metilação nada mais que uma reação química, tá? E essa reação química meio que inativa o gene, porque agora o gene está diferente. Os genes supressores tumorais, em seu estado normal, têm ação protetiva nas células. Esses genes agem controlando o mecanismo de apoptose, atuam no controle do ciclo celular, né? E os genes que atuam de forma direta no ciclo, controlando, são chamados de supressores tumorais do tipo controladores. A maioria desses genes atuam como ponto de checagem do ciclo. A passagem pelos pontos de checagem indica que o ambiente e as condições internas das células estão propícias para a sua divisão. Por sua vez, os genes supressores tumorais de manutenção, eles atuam no reparo do DNA. Okay? Então, nós temos dois tipos de genes supressores, né? Um que atua no reparo, né? E o outro que controla, certo? Caso ocorra o dano no DNA, a célula precisa parar o ciclo, impedindo que o erro se propague.
Os supressores tumorais controladores agem impedindo que o ciclo celular continue nesses casos, podendo desencadear mecanismos de correção do dano, pela ativação do gene e manutenção, ou então a morte celular, geralmente induzida por apoptose, quando o dano é irreparável. A seguir, a gente vai ver 3 exemplos desses tumores, tá certo? Bom, o P53, que a gente viu lá no videozinho, né? O gene P53 é um supressor tumoral mais estudado e está envolvido a 50 tipos de cânceres. E essa proteína tem como função essencial no controle do ciclo celular em caso de dano no DNA. O P53 age como um fator de transcrição, certo? No caso de algum dano de DNA ser constatado durante a divisão celular, P53 ativa a transcrição de P21. O P21 é um inibidor do complexo CDK, que é essencial na progressão do ciclo celular, certo? Então, P53 ativa P21 para o ciclo celular. Por quê? Teve algum dano nuclear. Se teve dano nuclear, se teve mutação, não é interessante continuar o ciclo celular. Aí ele para o ciclo celular. Se esse dano celular ele for reparado por enzimas de reparo dentro do núcleo, essa quantidade de P53 vai diminuir e o ciclo celular vai continuar. Se por acaso esse reparo não for feito, essa P53 ela vai ativar a morte da célula através do mecanismo de apoptose. Tudo bem? Então, no caso do dano DNA não ser reparável, além da parada do ciclo celular, a proteína também P53 vai induzir a apoptose. Todas essas ações, né, da P53 são essenciais para impedir que as células mutadas se proliferem. Dessa forma, a ação normal da P53 pode inibir a proliferação de células transformadas, né, que são, no caso, as células que vão gerar o tumor, impedindo a formação tumoral. No caso de a P53 estar inativa, as células com mutações no DNA podem passar no controle de qualidade do ciclo celular, produzindo células filhas tumorigênicas, certo? Bom, o RB, né, que é o do retinoblastoma, o gene RB foi o primeiro supressor tumoral descoberto após os pesquisadores observarem mutações de gene que estavam diretamente relacionadas aos casos de retinoblastoma. Assim como a proteína P53, a proteína RB codifica um gene de mesmo nome, que está envolvida diretamente também, né, no controle do ciclo celular. A forma ativa do RB inibe a entrada do ciclo celular. Essa ação se deve ao fato dela permanecer ligada, né, a E2F, quando essa proteína está ativa, inibindo a sua ação. A E2F, por sua vez, é um fator de transcrição essencial da passagem, né, da fase lá da divisão celular do G1 para a síntese. Okay? Então, ela é um controle inibindo a EF2. A RB também inibe a transcrição gênica por meio de remodelamento da cromatina. Percas nas funções de RB podem acarretar no descontrole do ciclo celular, levando ao desenvolvimento de tumores malignos. Então, também é um supressor tumoral porque ele controla o ciclo celular, assim como o P53, ok? No caso aqui, ele controla... professor, esses supressores, eles são antes de acontecer o tumor ou quando ele já aconteceu? Na verdade, é assim, ó. Se eu tenho esse gene funcionando, eu vou ter menos chance de ter o tumor. Tudo bem? Então, para eu produzir um tumor, eu tenho que suprimir ele de alguma forma. Eu tenho que deletar, eu tenho que anular ele de alguma forma. Quer ver? Olha só. Esse gene aqui, RB, ele se liga ao EF2, e aí o EF2 ligado, ele não vai para a etapa de síntese do ciclo celular, né?
Se não tem etapa de síntese, que é a duplicação do material genético, para entrar depois nas fases da mitose e da meiose, não tem divisão celular, concorda? Sim. Sim? Então, se ele está funcionando, ele vai segurar o EF2 para não disparar o ciclo celular, ok? Agora, se ele for deletado, ou se ele for colocado num lugar onde ele não tem uma transcrição efetiva, se ele tiver uma deleção, qualquer mutação e parar de funcionar, o EF2, que promove o ciclo celular, ele vai estar funcionando sem ninguém inibir ele. Isso daí é característica de célula tumorigênica, concorda? Uhum. A mesma forma aqui do P53, ó. O P53, quando tem mutação durante a divisão celular, quando tem alguma alteração genética, ele para a célula na hora e induz a célula a ir à apoptose. Se eu não tiver o gene P53, que aí no caso eu vou induzir tumor, porque sem a P53 vai passar a célula com mutação e ela vai se duplicando, duplicando, duplicando. Então, no caso, para ter tumor, eu tenho que aumentar os genes oncogênicos e eu tenho que diminuir, deletar, excluir os supressores tumorais. Certo? Sim. E por último, né, o BRCA1 e o BRCA2. Os genes BRCA1 e 2 codificam proteínas que atuam na correção do dano do DNA, ó, mais uma vez, e na ativação da transcrição de genes envolvidos no controle do ciclo celular. As proteínas BRCA2 agem por meio de associação com RAD51, formando um complexo proteico capaz de reconhecer e reparar quebras duplas de fitas de DNA. Então, olha só, ele conserta fitas de DNA mal feitas. Alterações que levam à perca da função de BRCA1 e BRCA2 podem favorecer a ocorrência do acúmulo de mutações responsáveis pelo tumor. E as mutações nesses genes estão relacionadas com o desenvolvimento do câncer de mama e o câncer de ovário. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, então, com isso a gente termina a parte teórica, tá? Aí, gente, é o seguinte, ó. A gente teria mais 20 minutinhos de aula, né? Porque a aula é até às 9h20. Aí eu posso combinar assim com vocês? Eu vou deixar esses 20 minutinhos para vocês fazerem o exercício até às 9h20. E aí na aula que vem a gente corrige, pode ser? Pode sim. Pode ser? E aí, como a gente não fez intervalo, eu posso terminar às 9h20, tá bom? E aí vocês fazem os exercícios lá bonitinho. E aí semana que vem eu já começo resolvendo eles, tá bom? Certinho? Alguma dúvida? Tudo bem, gente? Então tá bom, gente. Ó, um ótimo final de semana para vocês. Tudo de bom e até semana que vem, tá bom? Até semana que vem.